Vamos ver, tem médico aqui, eu sempre pergunto, porque se der uma bosta no teatro é importante. Médico, qual a sua área da medicina? Cirurgia plástica não é médico real, vai. Você é um esteticista de luxo. Não, muito importante. Hoje em dia, tentando fazer um filme agora com ele. Não, que é foda, né? Hoje em dia todo mundo... Mas não tem... Você atende todo mundo mesmo? Não importa o que quer ou você dá uns toques também? Você fala, mano, não precisa. Ou você fala, é dinheiro, foda-se. Sinceridade, doutor. Foda-se, né? Demorou mais. É porque eu lembro de uma época que isso começou, cara. E, porra, teve uma hora que a galera começou a exagerar. Eu lembro uma vez, era solteirão, tal, tava numa festa, aí fiquei com a menina, tava no começo desses lances de cirurgia, aí fiquei com a menina, me empolguei, fui passar a mão aqui atrás, a menina, não encosta aqui não, encosta aqui não. Coloquei silicone, eu, caralho, foi mal, mano. Aí beijando, me empolguei, fui pegar aqui, ela, não bota a mão aqui, pelo amor de Deus. Falei, o que aconteceu? Eu botei silicone aqui também, falei, caralho, tô com uma múmia aqui. Falei, mano, você não devia ter vindo, né, velho? Aí me empolguei, beijando, uma hora eu fui meter a mão embaixo, ela, não pega aqui não. Eu falei, por quê? Porque eu sou o Carlos. Fruto do seu trabalho, doutor. Alguém aqui tem uma profissão diferente, uma profissão que você fala na rua, o que você faz, e você tem que ficar explicando a sua profissão, porque é diferente de professor, diferente de advogado, diferente de engenheiro, profissões diferentes. Por favor, levante suas mãos. Vamos ver, você faz o quê? Piloto de drone? A profissão? Mas como assim? Mas você pilota o drone, tipo corrida de drone? Oi? Ah, pra cinema, que legal, mano. Faz os take aéreo e tal, mas qualquer um faria isso, né? O Pedrinho de 10 anos faria o que você faz. Cara, eu vou te falar uma coisa, mano, não é nem piada isso aqui, é real. Eu odeio quando o comediante fala, não é nem piada, então pra que você conta? Tá no palco, filha da puta. Mas é porque eu tenho que contar. Sabe que eu sou metido, né, a mexer com os drones também quando eu viajo, né, porque não tem estrutura para fazer o stand-up trip. Aí eu fui soltar em Portugal, aí deu um bagulho chamado Heavy Mode. O que é isso? Então, eu não sabia. Aí eu liguei o drone, você imagina, eu tava do lado de um monumento que tem umas caravelas, sabe, que foi dali que saiu pro descobrimento do Brasil e tal, não sei o quê. Aí liguei o drone e apareceu Heavy Mode. Eu falei, deve ser um e-mail. O drone subiu, mano. E aí eu vi que eu não controlava, e ele subindo. Aí eu falei, mano, tem mó galera aqui, eu vou matar alguém, velho. Aí eu subi, catei o drone, ficou uma luta, eu no meio de Portugal, ele subindo assim. Aí eu tomei a decisão, eu não sei o que era pra fazer, mas eu joguei ele embaixo de uma árvore, pra ele bater e cair. Mano, quase perdi o dedo nessa merda. Por isso que piloto de drone é uma profissão verdadeiramente. Eu devia ter você comigo ali. Mas da hora, que filme você já fez? Brasileirinhas, né? O cara entrou com o drone no cu do Frota. Tô adentrando a caverna. Um abraço pro Frota que vê os vídeos. Da hora, mano. Piloto de drone. Mais alguma profissão diferente? Não vou zoar. Pode levantar. Quem? Olá, mano. Que da hora. Mas qual penitenciária você trabalha? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Mas você é aquele cara que fica, tipo, no presídio em cima, falando, vai, sobe aí, cuzão. Oi? Aonde? Dentro da cadeia? Então você é um presidiário também. Você é o cara... você leva os caras pra hangar, tomar um banho de sol, é isso mesmo? Vamos aqui tomar um sol, amigão. Posso passar protetor? Eu tô brincando, policial. Vou zoar pra me fuder aqui. Eu tenho uma mania de ficar brincando com vocês, cara, que não dá certo. Olha lá, tá vendo? Nem brinca com essas coisas. Mudar de assunto, sem traumas aqui, policial. Pode apagar as luzes aqui hoje, por favor. Eu quero falar um bagulho pra vocês, mano. Sabe que temos umas notícias meio esquisitas essa semana.
Aconteceu umas loucuras, né, mano? Você viram o submarino no mar? Lógico, né, porra? Foi no céu com um piloto de drone. Caralho, o policial me deixou nervoso. Porra, mano. O submarino, cara, eu não entendi nada. Os caras bilionários foram fazer uma expedição para visitar o Titanic. Quer dizer, um gosto meio mórbido, né? Para ver um navio que naufragou, morreu uma galera. E agora existe uma nova expedição para ver o submarino que explodiu. Vendo o Titanic que afundou. A galera fez piada pra caralho, porque, mano, tinha tudo pra dar errado, né, mano? Você foi vendo um negócio daquele, eu fui vendo a matéria, eu falei, como é que os caras entraram numa porra dessa? O submarino pequenininho, mano, a janela minúscula, o bagulho sem ar, parece que os caras pegaram um Uno, fecharam a janela e... Foda-se! E o submarino era controlado por um controle de videogame, cara. Imagina os caras afundando, vai, caralho, bolinha, triângulo. Quadrado, L1 e quadrado. E o submarino, Hadouken. E o brasileiro é foda, né, cara? Porque você sabe que tem uns controles daquele, igual do submarino que tava vendendo num site, né? Esse site de segunda mão, acho que é no Submarino, inclusive. Tá vendendo. E aí os caras começaram a perguntar, dá pra pilotar submarino com esse controle? Imagina o Zezinho comprando o controle e tentando fazer os russos ir pra Praia Grande, assim. Caralho, bicho, que bagulho nóia, mano. O submarino, nada a ver, mano. Notícia de maluco, né, quando eu olhei. Esse cara não tem o que fazer. Outra notícia que eu vi também, mano, aliás... Ficou um debate, antes de eu terminar, né? Que ficou um debate bizarro, porque as pessoas têm reações muito diferentes quando vê uma notícia dessa. A maioria zoou, porque é foda, né, cara? Foi um bagulho pesado, os caras morreram, mas os caras foram lá no bagulho, né? Teve os caras que do nada, teve um que fez uma tatuagem do submarino. Esse eu não entendi. Eu falei, amigo, qual foi a emoção, né? Qual outra tatu? O cara tem um avião da Malásia nas costas. Quem faria uma tatuagem dessa? O da Atena, caralho. Babó, você vai ver aqui o cachorro do goleiro Bruno. E a Suzane. Só as tragédias tatuadas, mano. Agora, ó, achei bizarro esse bagulho. Mas eu vi uma outra notícia também que me deixou... Porque é uma notícia recorrente, aliás. Tem um cara de 48 anos aqui, né, no Brasil, que o cara... pediu um exame para comprovar que ele é filho do Gugu. Falei, mano, não chega dessa porra. Porque eu acho a sacanagem isso, porque eu não sei se vocês lembram, quando o Gugu era vivo, todo mundo falava, pô, o Gugu é gay, mano. O Gugu é gay, todo mundo ficava falando, pitinho, pitinho. Eu vivi aqui no Frei Caneca também. Com essa desculpa, vim ver o show de humor, que nem vocês falam. O Gugu, mano, e aí, cara, o Gugu morreu, né, infelizmente, porra, o Gugu morreu, aí saiu uma matéria, herança bilionária de Gugu, agora estão aparecendo, o Gugu é hétero pra caralho, mano, eu minha mãe, o Gugu, porra, ele veio aqui, o Gugu, porra, sou filho do Gugu, até eu sou filho do Gugu, pra ganhar 1 bilhão, porra, inclusive eu achei estranho, quando eu era pequeno, eu falava, vou tomar um banho de banheiro. Outra notícia que eu vi bizarra, mano, que eu tava olhando ali, pô, o bagulho do pai do Neymar. Vocês viram essa merda, mano? O pai do Neymar, cara, porra, foi preso porque desacatou uma autoridade. Eu quero dizer que é bizarro fazer uma coisa dessa, desacatar uma autoridade. Não tenho moral pra essa piada. O pai do Neymar começou a gritar com a mulher lá da polícia na casa que eles estavam construindo lá no Mangaratiba, né? Pô, você tá na minha casa! Achava, tá na minha casa! Da minha casa! O que ele acha que ele é? Trilionário pra se safar? Se safou mesmo, né, mano? 5 minutos depois, estava no leilão já. E essa notícia me chama a atenção pelo seguinte, vou confessar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu tô em obra, né, mano? Sabe essa empresa que fez o Rio, da casa que deu a merda? A gente pediu parceria para eles. E eles iam fazer na minha casa. Mas aí o dono falou, ó, mano, não vou fazer porque eu vou fazer o do Neymar. Eu falei, pô, vai com Deus, vai ganhar vários seguidores, manda bem.
Aí eu vi, mano, o Neymar vai ter que pagar 5 milhões. Eu tô agradecendo ao senhor. Todas as noites. Imagina a merda que ele ia fazer. Minha casa é por aqui, mano. Ele ia desviar a marginal pra minha casa. Minha filha ia chegar pra mergulhar e ia ter uma capivara com carrapato estrela, porra. Pelo amor de Deus, mano. Olha que verdadeira merda. E outra notícia que eu vi, pô, o Elon Musk chamou o Mark Zuckerberg pra porrada. Falei, aí, eu não entendo, esses milionários estão querendo resolver as tretas que nem os pobres, né, mano? Nós vamos sair na porrada, que é isso, tá faltando emoção na nossa vida. Os caras são muito ricos, velho, os caras nem sangram, sai petróleo quando tomam uma porrada. Acho que eles deviam fazer umas disputas de bilionários, sabe? Entra num submarino, vê qual vai mais fundo. Quem ganhar vira filho do Gugu. Isso é uma boa maneira de resolver uma treta. Olha só, mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu queria me abrir aqui, falar uma coisa rápida pra vocês, porque estamos gravando um vídeo até, inclusive, porque eu entrei nesse assunto aqui, porque eu queria falar uma coisa séria. É um perfil um pouco diferente. Faz muitos anos que eu quero dizer isso, só criei coragem aqui, queria aproveitar o teatro bonito. Estou passando por um problema, é um vício. Alguns já sabem, mas pouca gente sabe. Há muitos anos, na verdade, tem 11 anos que, mano, tudo que eu ganho vai para Branquinha. Tudo que eu ganho. Nesse show, inclusive, vai acabar e tudo vai para minha filha, não tem jeito. E eu tô puto com essa história. Todo o dinheiro que eu ganho vai para minha filha, caralho. Minha filha completou agora 11 anos, mano. E é foda, cara, porque agora eu comprei de presente para ela um bagulho meio caro, mas ela vai para um show que ela quer ir. Vou levar ela no show da Taylor Swift. Olha minha cara de alegria. Eu vou falar pra vocês, mano. Minha filha fez aniversário, começou a gostar da Taylor Swift depois que ela foi embora do Brasil. Filha da puta. Mas também aqui no Brasil foi zoado, né? Os shows dela, vocês lembram? Deu um monte de merda, mano. Porra, deu tragédia, o caralho. O show dela tava tão foda que, pô, os caras do Racionais falaram, aí, mano, mó barra pesada isso aí, hein? Vamos nem colar nesse show. Aí o que acontece, né? Eu comecei a fazer uns cálculos, que eu viajo bastante fazendo show, né? Pego muito avião, tem o quê? Muita milha, né? Aí eu falei, cara, a passagem eu não vou pagar. Aí peguei e comprei um show fora do país, mas eu pensei muito para fazer isso, para não mimar minha criança, entendeu? Porque, pô, se eu continuar assim, minha filha jamais vai ser que nem o Luca, tá ligado? Que trabalha com 15 anos, o Luca já é empresário e dono de uma fazenda. Vai casar com o Dalisca. Mas então, eu calculei, cara, e o meu cálculo foi o seguinte, cara, eu estou desesperado. Porque a minha filha está com 11 anos, ela é a coisa mais importante da minha vida, e ela está crescendo, mano. Puta que pariu, eu não quero que isso aconteça. Mano, ela está crescendo. Esse dia veio para mim, pai, eu quero um gloss. Eu comprei um hipogloss para ela. Mas no cu, quer um gloss para quê, porra? Boca brilhar, o caralho, não tá na hora, mano. Não, esse dia eu peguei ela passando um creme no rosto. Creme no rosto. Eu falei, que você tá viajando? Não, é para minha pele ficar boa. Eu falei, porra, você tá preocupada com isso? Com 11 anos sua pele tá ruim, mano. Se tiver minha idade, você vai ser a Palmeirinha. Você precisa conhecer a Delícia de Ribeirão. Inclusive, dar uns conselhos para minha filha depois. Mas, mano, tá passando uns negócios. Aí tá com as ideias de querer crescer, sabe? Um dia virou para mim e falou, viu, pai, queria muito que você comprasse um sutiã. Eu falei, eita, pô, você nem tem nada aí, mano. Ela falou, então por que você usa cueca? Não precisava, né, mano?
E uma coisa que me deixa chateado também, que eu estou passando por uma dificuldade muito séria, viu, Luca? Que é o seguinte, cara, a minha filha, quando era mais nova, estudava umas coisas de criança, né? Matéria de imbecil. E ela se dava bem, ela não precisava de mim para estudar, entendeu? E o que precisava até eu sabia. Só que agora tá ficando difícil a escola, mano. Ela tá entrando no 6º ano, tá ficando foda, mano. E eu não fui um aluno exemplar. Eu não fui um aluno muito exemplar, entendeu? Eu na escola era que nem a Jojo Todinho no kitnet, mano. Passava em tudo raspando. Então, porra. Tem umas coisas que eu não sei responder, entendeu? A minha filha me bota na parede toda hora. Eu fico sem jeito. Papai, pra que eu vou aprender geometria? Eu falava, porra. É mesmo, né? Só que eu não posso falar isso, eu tenho que bolar a explicação, senão ela não estuda, entendeu? Ela vira eu. Aí eu falei, não, filha, é bom aprender, porque, porra, uma hora você vai estar jogando sinuca. Alguém vai te pedir o triângulo. Você não pode pegar um banco, né? Senão você vai ser julgada de imbecil. Mas, pai, pra que eu tenho que saber o que é ângulo? Eu falei, mano, vai que um dia você vai bater uma falta. Aí você, entendeu? Mano, eu não sei explicar. Mas, enfim, por conta do meu desespero, o desespero de perder da minha filha começar a sair com as amiguinhas, para as baladas, não sei o que, eu falei, mano, acho que são os últimos anos que eu tenho, entendeu? Eu investi nisso aí. Eu peguei, comprei esses ingressos, que foi, por incrível que pareça, mano, o ingresso mais barato que eu achei. Os ingressos dessa Taylor Swift, eu nunca vi um bagulho igual na minha vida. E aí, pô, eu fui pesquisando, vi que o ingresso mais barato que tinha era na Suíça. Pertinho. Só que eu vi que eu tinha milha, né? Aí eu fui falar para minha filha, aniversário dela, né? Falei, filha, ó, tem um ingresso para você. Ah, ficou feliz pra caralho, né? Eu falei, não, nem fica feliz, ó. Quando eu for velho, esquece asilo. Eu posso cagar no chão da sua casa. Você vai vir botar no asilo, eu vou falar, Taylor, você vai ter que limpar meu rabo para sempre. Não tem essa, mano. Vai ter que cuidar de mim agora. E aí, porra, eu comprei esse ingresso e tal, falei pra minha filha, juro que é verdade essa história, mano. Sentei no computador, transferi minhas milhas, aí finalizei a transação, quase, né? A hora que eu tava finalizando, estava escrito bem embaixo, assim, sabe? Ida e volta para uma pessoa. Eu falei, tem mais 2. Acabou minhas milhas com uma, mano. Olhei para minha esposa, minha mulher, tudo bem? Tudo pronto com a viagem? Eu falei, acho que está na hora da nossa filha fazer o intercâmbio. Acho que ela já vai se virar. Não quer sutiã, gloss? Manda embora. Aí minha mulher quase me socou a cara, né, mano? Aí eu fiz o quê? Uma coisa ética, né? Eu comecei a falar mal da Taylor Swift para minha filha, para ver se ela desiste do show, né? Eu falei, ô filha, você parou para pensar que, pô, a Luísa Sonza vai cantar no Pinguim? Pra que você quer ver a Taylor Swift? Mas eu sei que, mano, a gente vai pra lá, né, cara? Porra, meu pai ficou puto comigo. Eu tive uma conversa que eu peço aconselhamento, né, pra minha família. Falei pro meu pai, falei, ô pai, eu vou levar a Bia. Você acha que a gente vai estragar a cabeça dela? Porque é um presente muito legal. Meu pai falou, você é um imbecil. Você vai estragar a sua filha, cara. Você tá mimando pra caralho essa criança. Eu fiquei puto com meu pai também. Saí fora, montei no pônei que eu dei pra minha filha e fui embora. Putaço da vida com o que ele falou. Tava falando de futebol, mano, mudando de assunto rapidamente. Vocês viram a bosta que aconteceu essa semana? Do presidente do Botafogo, não daqui de Ribeirão Preto, pelo amor de Deus, timaço. Do Botafogo do Rio. Vocês viram o que aconteceu? O presidente do Botafogo do Rio, mano, acusou os jogadores do São Paulo de manipulação de resultado, porque o São Paulo perdeu de 5-0 do Palmeiras. Eu falei, mano, eu conhecendo meu time, não precisa ser manipulado não, viu, mano? A gente tá há 5 anos aí sendo manipulado, viu, cara? Esse presidente do Botafogo é uma piada também, né? O maluco veio dos Estados Unidos, um americano bilionário veio pra cá, falou, porra, vou comprar um time foda do Brasil, comprou o Botafogo.
Diz que ele falou, vou comprar o restaurante animal, vai comprar o Habib's também. Não, com todo respeito ao Botafogo, mas, pô, a treta é a seguinte, né, mano? A treta é a seguinte, estão acusando, uma acusação séria, que pode acabar com o futebol brasileiro, de que esses coisas de aposta, esses sites que estão aparecendo, manipulam os jogadores. Tipo, chega o empresário pro jogador e fala, meu amigo, eu sei que você pode jogar bem e garantir o seu contrato, mas se você fizer um gol contra, é 1 milhão. E o cara fica naquela. E tem umas apostas menores, né? Ó, se você tocar para lateral com 22 minutos, 20 mil. Se você, mano, tomar um cartão e tal. Eu fico vendo isso, eu falo, mano, que falta de caráter, né? Das pessoas, de julgar os jogadores. Eu aceitaria, total. Total, mano. Pô, vai se fuder. 20 mil, o cara me desce, Rabin, te dou 20 mil reais para você cair no meio do seu show, do nada você... Mano, preciso pagar o ingresso da Taylor, foda-se. Eu cairia, mas na mesma hora. Fudi o braço na perna. Não tô mais na idade de cair, entendeu, Luca? Luca dormiu. Mas olha, que bosta, né, meus amigos? Ah, pô, vi outra notícia, nada a ver, cara. Vocês viram essa semana que aconteceu em São Paulo? Uma capivara invadiu o aeroporto de Guarulhos. Mano, 25 voos foram cancelados por causa da capivara. Deram o nome da capivara de 1, 2, 3 milhas. 25 voos. Agora, se uma capivara fez esse estrago, imagina se fosse capivárias. A capivara, mano, invadiu. As pessoas estão se perguntando o que o Luciano Huck estava fazendo. Mas, mano, imagina, como que uma capivara entra? É perigoso pra caralho isso, né? Tem um buraco para ela entrar, agora estão tendo que puxar a capivara da capivara para saber como que ela entrou no rolê, entendeu? Imagina você indo pegar um voo, mano, chega o piloto e fala, atenção, infelizmente teremos que cancelar esse voo por motivo de uma capivara invadiu a pista. Acho que até a Luísa Mel ia falar, atropela e foda-se.